Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia. E eu oro para que tudo caminhe bem. Em nome de Jesus. Feliz domingo. A semana só está começando e que seja uma semana maravilhosa, cheia de boas notícias e com todo o favor que você precisa. Busque o Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Tudo que você precisa será acrescentado à sua vida, se buscar o Senhor em primeiro lugar. Definitivamente, tome essa decisão, coloca Deus em primeiro lugar. Porque você vai enxugar gelo se Ele não estiver no lugar que é dele. Busque a Deus em primeiro lugar. E evite muita dor, sofrimento, perdas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham. Só querem dormir. Ainda na NAA fala, são sonhadores preguiçosos. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita. Tragam-me vinho, bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, e até muito melhor. Viva o hoje, como se não tivesse amanhã. Viva de forma desregrada, inconsequente, como se não tivesse amanhã. Viva passando por cima da lei da semeadura. O que nós plantamos é o que vamos colher. Mas não pode viver. Viva essa vida inconsequente. Pensa no hoje. O que eu quero hoje? Eu vou dar tudo à minha carne. Eu vou viver como se morresse tudo aqui. Não vai ter consequências. Você sabia que ainda tem pessoas que realmente acreditam? Sabe aquela frase? O que você faz em Vegas, fica em Vegas. O que você fez no verão passado, ficou no verão passado? Não ficou, não. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Tudo. Tudo que nós plantamos, colhemos. Quantas vezes eu respondi essa pergunta com outra pergunta? Como vai ser o futuro? Que futuro? Sabe, às vezes até pessoas ali na mesa comigo. Ô bispa, como que você pensa? Qual a sua visão sobre o futuro? E a minha resposta tem que ser com outra pergunta. Que futuro? Que futuro? Porque depende. Depende das minhas escolhas, da semente que eu estou usando, das escolhas, das atitudes, das decisões que eu
tomando hoje? Qual é o meu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? O que nós estamos fazendo hoje? Pelo que eu estou fazendo hoje, eu sei como vai ser o meu amanhã. Eu sempre digo, me fale os seus hábitos. Se eu souber quais são os seus hábitos, eu sei o que habita em você. Pelos rituais de uma pessoa, a gente sabe onde é que ela vai estar em dia 31 de dezembro, como é que ela vai estar dia 31 de dezembro desse ano. Pelos rituais dela. Só de olhar para uma pessoa, é possível saber quais são os hábitos e os rituais dela. O que ela come, a imagem dela, a pele dela. Conta quais são os hábitos dela, os rituais dela. Fale com uma pessoa 5 minutos e você já sabe como é que ela pensa. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, que futuro? Como é que eu vou ter um grande futuro se eu estou vivendo uma vida inconsequente, desregrada, carnal, dando tudo à minha carne, vivendo por vista, de forma visual, no impulso emocional, fazendo tudo que eu tenho vontade. Tudo que eu tenho vontade. Gente, quantos testemunhos, quantas pessoas que hoje estão se levantando, mas foram ao fundo do poço. E uma insatisfação, um vazio, pensamentos de morte, um sufoco, um desespero. Mas por quê? Estavam vivendo só para elas, dando tudo à carne delas. Sabe, pessoas que abandonaram a Deus, suas famílias, para viver suas aventuras. A minha liberdade. E eu quero viver grandes aventuras. E foram. E foram dando tudo. Tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar. As que têm dinheiro, porque, acredite, algumas pessoas, depois que elas prosperaram, sabe o que elas fizeram? Abandonaram a Deus, abandonaram a família, abandonaram muitos homens. Mas eu já vi mulheres também, mas homens que abandonaram a mulher da mocidade, a família, porque agora eu quero viver minhas aventuras. Eu quero uma mulher mais jovem, sexy. E eu quero estar no meio dos grandes. E aquela competição. E isso não tem fim. Né? Gente, a gente ouve pessoas. Não tem fim. Sempre tem um relógio. Fulano comprou um relógio mais caro. E está usando um cinto, uma bolsa mais cara. Isso não tem fim. Vai aparecer alguém com um carro, lançamento e caríssimo, não sei o que, não tem fim. E todas as pessoas que eu vi lutando para acompanhar, só isso, querendo participar do evento tal, porque vai estar os grandes, e eu preciso fazer minhas conexões, e não sei o quê, e tudo em busca do quê? Dinheiro, prazer, e mais dinheiro, e mais prazer. E eu me lembro de um tio que ele até já faleceu, e ele falava assim,
porque ele tinha alguém na família que já tinha se separado, casado de novo e casado, e ele falou, isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu tinha um jeito bem mineiro de falar. Isso dá muito trabalho. Porque se você ficar atrás de uma mulher mais nova, mais bonita, as que são novinhas agora, daqui a pouco já crescem. E isso não tem fim. Você nunca vai parar. Porque esse conhecido ou parente dele vivia assim. Ele vivia trocando de namoradas e tinha abandonado a esposa e aí não parou mais. Né? Eu quero mais um relacionamento, e aí aparecia uma moça mais sedutora e mais isso, e aí ele largava daquela e ia para outra, e ele tinha tinha fazendas e gado e tinha dinheiro, então ia bancando essa vida desregrada que não se sustenta. Sabe qual foi o fim desse homem? Perdeu o patrimônio, ficou doente. Nenhuma das namoradas foi socorrê-lo. Sabe quem é que foi socorrê-lo? Até a última namorada, quando ele ficou doente, já estava traindo ele. E quando ele foi para o hospital, que ficou debilitado mesmo, e estava cheio de dívidas, e que daí, quando ficou doente, foi perdendo tudo mesmo e tal, largou dele mesmo, ligou para o filho mais velho e falou, vem cuidar do seu pai, porque eu não sou obrigada a cuidar de velho. Foi isso que ele recebeu. E sabe quem que foi cuidar? Os filhos e a esposa. Que ele tinha abandonado há anos, há 20 e tantos anos. Mas que ficou cuidando dos filhos, e aí não tinha ninguém. Ninguém. Uma irmã dele até foi, mas não falou, olha, eu já tenho meus problemas, não vai dar. E aí os irmãos se uniram e falaram com a mãe. E a mãe prontamente falou, não, eu cuido dele, eu ajudo. Pois aí, quando esse homem saiu, foi para a casa de quem? Dessa mulher. Porque na divisão dos bens, ela tinha preservado. Ela estava bem. Ela tinha a fazenda dela, ela tinha o gado dela, ela tinha a vida dela. Ele perdeu tudo. Com essa vida bagunçada. E no final, precisou da ajuda dela para banho. Obviamente, contrataram uma cuidadora, mas ela que supervisionava tudo. Foi comer na casa dela. Viveu até morrer. Que ele não demorou muito, não durou muito, porque com uma vida dessa você não dura muito. Mas ficou na casa dela. Então, ela cuidou. Mas enquanto ele tinha dinheiro, saúde, juventude, como que ele usou a vida dele? Né? E ainda em Eclesiastes 12 fala, para o jovem aproveitar a vida, mas usá-la de uma maneira que não venham dias que você não tenha, porque virão dias que você não vai ter contentamento nenhum. Que coisa triste, né? Gente, a gente que lida com pessoas, quantas pessoas que chegam cansadas, porque, assim, fizeram tantas coisas que só destruíram com a vida. Tantas decisões erradas, atitudes erradas, escolhas que afundaram com a vida. Então, que futuro? Que futuro? Como é que você está vivendo sua vida hoje? Você tem perseguido algo maior do que você? Superior a você? Algo que vai durar? Que é Deus, uma vida com Deus, honrar alianças, não quebrar princípios. Como você tem
vivido a sua vida? Como se não tivesse amanhã? Como você tem vivido a sua vida? Quantas pessoas que eu vi terem oportunidades incríveis, uma vida incrível para viver, mas simplesmente não quiseram. Foram dar tudo à carne delas. Ai, não gosto disso. Ai, não gosto mais do meu cônjuge. Ai, não admiro. Ai, não gosto mais. Eu me lembro de um tio, ele já faleceu. E ele também. E ele dizia assim, eu invisto na minha esposa. Ele era cristão. E ele dizia isso muito, eu invisto nela. Porque é com ela que eu vou ficar até o último dia da minha vida. Então, ela tem que ser o meu maior investimento. Então, tudo que ela quer fazer. Os cremes dela, os tratamentos dela, aí as plásticas dela, eu financio tudo. Porque eu quero ela bonita. E você não vai ter mulher bonita se você não financiar, ele falava. E ele disse, e eu tenho que investir porque ela é o meu maior patrimônio. É a minha esposa, o meu maior patrimônio. Porque é com ela que eu vou ficar até o meu último dia de vida. Então, se eu quero ela bonita, se eu quero ela cuidada, eu quero ela feliz, eu vou investir nela. E ele investia mesmo. Minha tia era assim, pensa, cuidada, protegida por ele. Porque ele investia. Então isso é lindo. A pessoa que tem consciência por temor a Deus, ela investe naquilo que realmente tem valor. Ela está ali construindo um futuro de paz, de alegria, de segurança. Ela está investindo naquilo que é dela, na vida dela, na vida espiritual dela, no casamento dela, na vida dos filhos dela. Ela ama o que ela tem. Ela não vive nessa insatisfação. Ela ama o que ela tem. E ela valoriza, e ela cuida, e ela investe. Gente, quantas pessoas que já me disseram, bispo, eu não tinha essa visão, mas a palavra me deu. De eu investir e valorizar o que é meu. Eu não valorizava. Quantas pessoas, eu estou dizendo, muitas já falaram isso para mim, e para os líderes também, se você perguntar para eles. Gente que não valorizava a família, valorizava mais os de fora, as coisas dos outros, mas que a palavra mudou a mente da pessoa, a perspectiva da pessoa, a visão dela, de maneira que ela passou a valorizar a vida dela com Deus, a cuidar dela, da saúde dela, a cuidar da família, a investir na família, a investir no cônjuge, a investir nos filhos, a cuidar e dar valor, investir mais na sua família do que em qualquer outra coisa. Gente que tratava muito melhor os de fora do que a família, mas que entendeu o tamanho do erro. Olha, as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Para que serve uma sentinela cega? Olha só, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São sonhadores preguiçosos. Para que serve uma sentinela? Uma sentinela cega. Talvez Deus te levantou para ser a sentinela, o guardião, o atalaia da sua casa. Talvez Deus levantou você para ser um instrumento dele no reino. Mas você vive como uma pessoa cega. E o meu povo foi destruído por falta do quê? De conhecimento.
Porque aqui, ó, o que ele falou, não tem conhecimento. Mas essa falta de conhecimento, você lê, foi simplesmente desprezada. Quer dizer, ignorância é uma escolha. Tem gente que tem acesso ao conhecimento, mas ele prefere viver como essa pessoa cega. Cães de guarda, mas que não late. Para que serve um cão de guarda que não late? Para quê? Olha como o Senhor comparou essas pessoas. Gente que até estava numa posição, mas era inútil, porque não cumpria com o papel. Não executava, não ocupava o lugar. Sonhadores preguiçosos. Sonhadores preguiçosos. Para que serve um sonho? Se não tem ação? Ai, eu sonho, meu sonho. Mas não está fazendo nada para viver uma grande vida. Ai, sonho ter paz, ter uma grande vida. O que você está fazendo para isso? Ai, eu sonho conquistar isso e aquilo. O que você está fazendo para atingir esse resultado? Então eu volto. Como será o futuro? Que futuro? Qual é a semente que você está usando hoje? Quais as escolhas que você está fazendo hoje? As decisões. O que você tem valorizado? Você tem dado tudo à sua carne? Tem vivido à base de sentimentos? Cede para suas emoções? Cede para suas vontades? Para os seus impulsos? São cães devoradores insaciáveis. Que coisa triste. Não cumpre com o papel, mas é um devorador, é um insaciável. Quantas pessoas são insaciáveis? Nada sacia, preenche. Nada. Por que tem gente endividada? A gente pega pessoas na igreja endividadas, mas endividadas. E você pergunta, mas como você se endividou desse jeito? Consumindo. Consumindo, fazendo o que não podia. Gastando mais do que podia, para preencher um vazio que só Jesus pode preencher. São pastores sem entendimento. Sim, eu posso ser uma pastora sem entendimento. Você pode estar sendo um pastor sem entendimento e pode estar sendo o pastor da sua casa e da sua própria vida sem entendimento, porque não está pastoreando nada. Porque o que você pode oferecer se você não tem o entendimento da palavra? Vai ser um cego guiando outro cego. Todo segue o seu próprio caminho, não está seguindo o caminho da fé, o caminho da verdade. Mas o seu próprio caminho, o que é seguir o seu próprio caminho? O que eu quero. O que eu quero. O que eu tenho vontade. O que eu acho. E aí a pessoa vive sem autocontrole, autoliderança, autodisciplina. Não tem domínio próprio. É uma vida desequilibrada. Cada um procura vantagem própria. Egoístas. É o que eu quero que importa. Mas eu quero. Então, ele só visa o quê? Vantagem própria. Eu vou ter vantagem? Eu vou tirar algo bom? Vai ser bom para mim? Eu não quero saber se vai ser bom para todo mundo, se vai ser bom para a minha família, se vai ser bom para as pessoas. Não, eu quero saber se vai ser bom para mim. Que maneira horrível de viver, que vida ruim. Venham, cada um grita, tragam meu vinho. O vinho fala de alegria, mas essa alegria, esse vinho aqui, esse tipo de alegria aqui, ó, é o que afunda com a vida da pessoa. E tem gente afundando. Ele quer mais diversão. Ele quer mais alguma coisa. Venha, vamos divertir. Vamos festejar. Vamos para a noitada. Vamos fazer mais alguma coisa. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje, até muito melhor. E quantos que voltando da balada, quantos
sofreram acidentes, não chegaram em casa. Quantos que contraíram doenças? Quantos que usaram essa expressão? Vamos viver hoje. Eu quero hoje. É só hoje. É só hoje. Amanhã eu mudo. Não tem amanhã. Jesus falou, não tem amanhã. E o seu amanhã depende do que você está fazendo hoje. Não é hoje. Não só hoje. Gente, o que eu tenho de gente que já confessou, que se meteu em problemas gravíssimos, seríssimos, com essa fala demoníaca. Só hoje. Mas você tem hoje para fazer certo. E o que você está fazendo hoje é que vai determinar o seu amanhã. Que futuro? Que futuro? Como vai ser o futuro? Como vai ser o meu futuro? Que futuro? Quais suas escolhas? Qual o seu estilo de vida? Qual a sua visão? Quais as sementes que você tem usado e lançado no solo da sua vida? Ouça a voz do Senhor. Você sabe que Ele está falando com você. Você sabe que Ele está falando com você e só falta falar o seu nome. Deus está te chamando. Levanta. Você não tem amanhã. Você tem hoje. Levanta. Porque o Espírito Santo está te chamando. Chega. Corra para Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa palavra tenha transformado vidas e corações, colocado um temor profundo e movido pessoas do lugar em que elas estão. Ajude-as, dê essa graça e que essa pessoa entenda que o dia é hoje, a hora é agora. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de um despertar. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que um temor profundo tenha tomado os corações e que essa pessoa já tenha sido despertada e recebido a graça que ela precisa para se voltar para o Senhor e começar a construir uma vida sólida. Porque o pecado devasta e é errar o alvo. É construir na areia, tudo desaba. Que ela passe a construir no Senhor, que é na rocha. Obrigada, Senhor. Peço tua bênção, dou a minha bênção e obrigada por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, às 9h, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, vai ser uma glória. Levante-se, venha, pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.